Daremos início então ao painel 2, Geopolítica e Comércio Internacional de Aço, China e a sua política de Estado. Convidamos para compor o palco os senhores André Biergerdau Johann Peter, vice-presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil e vice-presidente executivo do Conselho de Administração da Gerdau. Elizabeth Brown, membro sênior do Atlantic Council. Anthony de Carvalho, chefe do Departamento de Siderurgia e economista sênior da OCDE. Jesus Flores, presidente do Comitê de Economia e Relações Institucionais do Alacero. Germano de Paula, professor da Universidade Federal de Uberlândia. Informamos a seguir as regras de funcionamento do painel. O moderador terá 5 minutos para suas considerações iniciais. O keynote speaker terá tempo de 30 minutos para a exposição e cada um dos debatedores terá um tempo de exposição de 10 minutos. Lembramos que no final das apresentações haverá sessão de debates com duração de 25 minutos, devendo as perguntas serem enviadas através do e-mail pergunta@açobrasil.org.br. Novamente, pergunta@açobrasil.org.br. Com a palavra agora o senhor André Biergerdau Johann Peter. Obrigado. Boa tarde a todos e sejam bem-vindos novamente aqui no Aço Brasil. Sem dúvida, o dia de hoje já tivemos bela apresentação do Paulo, depois tema de transição energética, descarbonização e depois sobre inteligência artificial, que não sei vocês, mas comigo mexeu, vou ter que me esforçar mais para usar, não tem jeito. Esse painel nós vamos falar muito sobre China, que é um tema principal, mas antes de começar eu vou quebrar o protocolo, eu já pedi para o Marco, né? Porque eu não tenho como vir aqui como gaúcho e não falar da tragédia do Rio Grande do Sul. Inclusive, eu estou com o PIN do Estado aqui, e é uma forma de fazer com que todo mundo se lembre que a reconstrução do Rio Grande do Sul recém começou. E, antes de tudo, eu tenho que agradecer a todos que estão aqui e ao Brasil todo, como gaúcho, pela ajuda que nos deram, pela solidariedade e o apoio no momento tão difícil que foi a tragédia das enchentes. A água baixou, mas os problemas subiram, e são grandes. Então, nós temos um desafio muito grande de reconstrução, de forma sustentável. Nós temos que trazer as crianças de volta para a escola, moradias temporárias, moradias permanentes, infraestrutura, e tudo isso precisa de bons projetos e dinheiro. Então, eu faço questão de mencionar de novo, não esqueçam da gente lá no Sul, porque eu acho que agora é o momento do Pacto Federativo funcionar. O Rio Grande do Sul contribuiu muito para o Brasil, segue contribuindo, e é a hora do Brasil voltar a ajudar o Rio Grande do Sul nesse momento tão difícil, e eu tenho certeza que a gente pode transformar o case do Rio Grande do Sul num exemplo, após uma enchente, uma tragédia dessas, de reconstrução de forma sustentável. Então, obrigado. Bom, esse painel, mudando o tom, ele foi incluído, né, porque é impossível não falar de China, né? O Paulo hoje já mencionou, tudo que a gente vê é China, na nossa indústria afeta muito, então a gente resolveu fazer um painel, tem boas dinâmicas aqui com a Elizabeth, que vai fazer uma apresentação, o Jesus, que traz uma visão de Alacero, o Anthony, que está aí há mais de quase 20 anos no OCDE, no Comitê do Aço, conhece muito. Germano de Paula, nosso professor, sempre fazendo estudos. Cada um vai trazer uma dinâmica, eles já vão falar. E, antes de começar, nós vamos passar um pequeno vídeo para dar o tom do que vai ser, né? É um vídeo que foi de uma entrevista. Aqui eu tenho que seguir o protocolo certinho, para não errar. É uma entrevista do secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços, do MEDIC, que é o Wallace Moreira Lima,
que foi dado ao vodcast 2 pontos do Estadão. Então a gente resolveu colocar, ele é breve, mas ele dá o tom do que são os desafios com a China como empresa estatal aí, e a gente que acompanha tudo o que está acontecendo, e depois nós vamos debater bastante. Então, por favor, o vídeo. A China está entrando com muita força na região. E isso está rompendo, né, oportunidade, parcerias com o Brasil, com outros países. E o jogo, como o Barral falou, é pesado. É você estabelecer critérios de mercado, né, com financiamentos, com garantia de crédito, que nós não temos condições de competir. Porque a gente está falando de um país que estabelece um AAA em uma linha de financiamento de classificação altíssima, que nenhum banco na América Latina tem condições. Então, quando você tem esse jogo pesado de domínio de mercado, de inserção no mercado, porque, veja, a China está desacelerando. A capacidade ociosa é enorme. O setor de aço é um deles. Ela tem que manter a exportação para dar emprego. Então, por isso que o mundo está se protegendo. Ele falou assim, olha, ninguém vai aguentar isso. Porque, veja, não é só competitividade que a China tem. Ela tem subsídio, ela tem incentivos. Então, os países... A Catherine Tai, secretária de Comércio dos Estados Unidos, quando ela foi para a coletiva que anunciou o aumento da tarifa de importação para o carro de 100%, a frase dela, tá? Eu fiquei assistindo a coletiva, ela disse, olha, o relatório que nós tivemos acesso para poder tomar essa medida me deixou assustada com o volume de subsídio que eu nunca vi antes na história no mundo, que os setores produtivos na China têm. Se você está ouvindo uma secretária da maior potência econômica mundial dizer isso, quiçá nós. Até poupou minha introdução, porque eu ia falar muito do que ele falou, mas dá o tom do que é a atuação da China, que é uma realidade. Nós vamos debater aqui, mostrar e depois abrir para perguntas, quem quiser fazer. Nós vamos começar com a Elizabeth, por favor. Thank you very much. Obrigada. Eu peço desculpas por ser a única pessoa que não fala português aqui, mas eu entendi muito do que o Paulo falou, porque eu entendo italiano, espanhol, aquele portunhol funcionou melhor para mim. Quando eu estava aqui de manhã, eu lembrei, quando alguém falou antes de mim, eu lembrei de uma piada mais ou menos assim. 2 homens estão na fila da loja de bebidas e um cara fala para o outro, eu já esperei muito, eu vou lá e vou dar um tiro no Gorbachev. Aí ele volta e o amigo fala, e aí, você deu um tiro no Gorbachev? Aí ele fala, não, a fila para dar um tiro na cara do Gorbachev é mais comprida do que a fila da loja de bebidas. Yes, they're up. Let me show you Chairman Mao. There he is. He didn't want to get shot. Quem ele foi? Ele, durante o processo de revolução cultural na China, ele percebeu que quando os revolucionários assumiram o poder, ele sabia que ele tinha que aumentar o padrão de vida dos chineses, que eram muito baixos quando ele assumiu o poder. E já em 1958 ele disse o seguinte, ele disse que nós não devemos achar que somos superiores ao resto do mundo, mas não seria nada mal virarmos os maiores produtores de aço do mundo. Ou seja, ele sabia do valor disso, ele sabia que a China tinha que virar a maior produtora mundial de aço. E quando isso aconteceu, e para isso acontecer, o governo todo ficou à disposição desse setor para ajudar a China a virar o maior produtor mundial de aço. E aqui eu mostro a evolução dos números. Em 1949, quando ele assumiu o poder, a produção de aço na China era de 1,09 milhões de toneladas. E esse é o crescimento ao longo das décadas. Eu não vou perguntar a idade das senhoras e senhores, eu não vou perguntar se alguém se lembra do Mao Tse-tung, na verdade, mas vocês devem saber quem ele foi. Pelo menos, se vocês se lembram de 2001, quando a China entrou para a OMC. Quem já estava no negócio da siderúrgica de aço quando a China entrou na OMC? Alguns, né? Em 2001, quando a China... Muitos, na verdade, de vocês já estavam nesse mercado quando a China entrou para a OMC. Então, vocês devem se lembrar que eram
foram momentos animadores para a globalização. Todo mundo estava empolgado, porque a ideia era que a China ia entrar para a OMC e aquilo, e que a China se adaptaria às regras, passaria a seguir as regras da OMC para fazer o comércio, um comércio global justo para todos, porque a ideia da globalização é essa. Todo mundo tem que se beneficiar da globalização para ela ser boa. Mas para que todos possam se beneficiar da globalização, todos os países têm que seguir as regras. Agora, se pensar naquela citação do Mao de 1958 até 2001, quando a China entrou para a OMC, eles já tinham feito muitos avanços, eles já tinham dado saltos gigantescos. E eles deram esses saltos gigantescos porque era um país porque as condições estavam adequadas. Eu lembro quando eu estava escrevendo um livro chamado Goodbye Globalization, Adeus Globalização, o Raymond Elvis, que era o CEO da Electrolux nos anos 90, todo mundo conhece a Electrolux, né? Quantas pessoas têm Electrolux em casa? Todo mundo tem algum equipamento da Electrolux. Esse CEO viajou o mundo e, nos anos 90, ele viajou o mundo para ver quais fabricantes de geladeiras e de lava-louça nos países comunistas valiam a pena adquirir, valiam a pena comprar. E, nesse processo, ele lembra de uma aquisição interessante, que foi a aquisição da fábrica de geladeiras estatal da Hungria. Ele comprou essa fábrica, ele conta, né, que entre diversas aquisições que ele fez, ele lembra dessa especificamente, porque ela veio com um zoológico. Então, você comprava uma fábrica de geladeira na Hungria, você ganhava também um zoológico, coisas desse tipo. Mas vocês conhecem a Haier, a empresa de linha branca chinesa. Ele não comprou essa empresa fabricante de linha branca chinesa porque era muito ruim. Era muito ruim, ele nem considerou. Ele comprou várias, inclusive a da Hungria, que tinha um zoológico junto, mas não a da China. E, então, vocês devem se lembrar dos anos 90. Eu sei que vocês já estavam, muitos de vocês já estavam nessa área nos anos 90, e naquela época era o seguinte: fazer negócio com a China assim, a gente permitia que os chineses viessem para o nosso país, a gente permitia que as empresas deles viessem, mas nos anos 90 a gente ia para a China, a gente tinha que fazer joint ventures, a gente tinha que fazer acordos de licenciamento com empresas chinesas, a gente tinha que se conformar para fazer negócio com eles. O Derrickson, um secretário de Estado americano, ele me disse que lembra daquela época, porque ele, na verdade, a Ericsson, né, a fabricante Ericsson, fez um acordo de licenciamento com uma empresa na China que não tinha nada lá, mas mas para a Ericsson poder operar na China, ela tinha que fazer um acordo com essa empresa, e a Ericsson fez isso. Ela falou, qual o problema de perder um pouco de propriedade intelectual para uma empresa pequena? E essa empresa era a Huawei, não era nada. E foi assim. Empresas ocidentais perderam propriedade intelectual e tecnologia de todas as formas, por meio de licenciamento cruzado, joint ventures e, claro, por roubo de propriedade intelectual. Isso vale para várias empresas ocidentais, e quando eu falo Ocidente, eu digo as democracias liberais, mercados livres, não só o Ocidente geográfico. Foi assim que os chineses aprenderam muito e as empresas aceitaram isso. O Ocidente aceitou isso, porque o momento era bom e as empresas chinesas estavam tão atrás que você podia perder um pouquinho de propriedade intelectual, porque ninguém, coitadinhos, não vão alcançar. Quantos de vocês já viram perda de propriedade intelectual para chineses, não só na sua empresa? Quem já viu isso acontecer? Chineses se apropriando de propriedade intelectual alheia. Muitos. Acontece. Mas era a regra do jogo na época, enfim, funcionava assim. Voltando para o setor do aço, e eu espero que alguém esteja me ajudando com o tempo aqui, porque eu não estou contando. No setor do aço, a China continuou avançando rápido, como em outros setores. Tanto que, em 2002, um ano depois da China entrar na OMC, a OCDE previu que a produção de aço da China chegaria a 800 bilhões em 2005. Quando nós chegamos, na verdade, 200 milhões. E quando a gente chegou a 2005, ela produzia 300 milhões.
Em 2011, 603 milhões de toneladas. Ou seja, quando a gente fala da China, tem empresas muito eficientes, mas em 2011 já estava claro para as empresas ocidentais, no mercado do aço, mas também em outras áreas, que basicamente as condições de jogo não eram iguais, as condições não eram igualitárias. Então, o que você faz nessa situação? Você pode falar, bom, ou será que meu país não deve fazer negócios com a China? Isso não é viável. Então, as empresas continuaram indo. E foi mais ou menos nessa época que eu comecei a prestar atenção. E foi quando eu comecei a perceber essa discrepância, quando eu comecei a perceber essa dificuldade, esse desafio imposto pela globalização e o papel da China nessa economia globalizada. Mas a gente continuou avançando, porque, enfim, eram momentos otimistas, uma época de prosperidade, e beneficiava todos se beneficiavam desse avanço, nesse tipo de negociação com a China. Aqui dá para ver onde nós chegamos. Esse é o cenário que nós temos hoje em dia. Vocês não precisam desses dados, vocês conhecem esses números, mas o meu objetivo aqui é dizer que isso não é só uma questão do aço, não é só uma questão do mercado siderúrgico. Isso aqui é o mundo da globalização, é o mundo globalizado, em que o mercado do aço explica e ilustra como funcionou a globalização. Então, por exemplo, se a gente pensar no mundo dos painéis solares, vocês devem se lembrar quando a Alemanha dominava os painéis solares. A Alemanha é um país muito inovador, eles tinham várias indústrias inovadoras, eles tinham pequenas empresas pequenas e médias que desenvolviam ali os painéis solares. Em determinado momento, a China começou a dominar tudo, a China tinha já a propriedade intelectual de todas as formas. E também porque as empresas chinesas se beneficiam de outra coisa que se tornou bem óbvio como um problema, que é o apoio estatal. Que as empresas... Por exemplo, isso ficou óbvio na indústria de painéis fotovoltaicos, ou na indústria automotiva, em todos os outros setores fabris e no setor do aço, ficou claro que as empresas chinesas tinham vantagens injustas por conta desse apoio do governo. E esse apoio do governo pode ser feito por meio de empréstimos preferenciais ou taxas de juros muito baixas, subsídios, preços que não seriam comercialmente viáveis, mas eles conseguiam benefícios que não seriam viáveis para qualquer banco, porque o governo queria apoiar a atividade dessas empresas. E, na verdade, as atividades dessas empresas estavam alinhadas com o que o governo queria alcançar. Bom, eu queria pegar as perguntas de vocês, porque eu sei que vai ter perguntas interessantes aqui. Respostas interessantes aqui também, mas o que o governo queria não era só uma economia bem-sucedida. O governo queria que a China se tornasse uma superpotência, não por meio de conquista de territórios, mas por meio de ter a economia mais forte do mundo. É assim que eles queriam virar uma superpotência. Então, é óbvio, estava no melhor interesse do governo apoiar as empresas chinesas, não só as melhores empresas chinesas, mas todo tipo de empresa chinesa. O que é interessante, na década de 2010, 2011, 12 a 13, até a segunda metade da década, é que o interesse das empresas chinesas na indústria manufatureira mudou. Então, inicialmente, se vocês se lembram, nos anos 90, havia muita promoção, por exemplo, da produção de produtos paralelos, de vestuário e tal. Nesse tempo, o vestuário já estava indo para fábrica de roupa, já estava indo para países como Vietnã, Camboja, Bangladesh, e o governo chinês estava se focando mais em produtos mais sofisticados, na fabricação de produtos mais sofisticados. E isso não é segredo para ninguém. Se você olhar, tem um livro chamado Made in China 2025, é uma planta muito, é um roteiro do que a China queria alcançar com essas estratégias. E aí nós chegamos até o ponto em que nós estamos hoje. Se nós olharmos para o papel da China na economia globalizada, de novo, o aço é ilustra muito bem o que aconteceu, porque nós vimos anos e agora já décadas da China ou das empresas chinesas sendo capazes de produzir aço
não só aço de uma forma muito barata, mais barata do que as empresas ocidentais graças ao apoio estatal, mas também conseguindo vantagens em outros países graças ao apoio do governo chinês também. Quando eu comecei ali, né? Então, quando eu comecei a estudar isso, mais ou menos no começo da década de 10, quando eu comecei a ouvir que a China estava fazendo dumping de aço em mercados europeus. Em determinado momento, a União Europeia estabeleceu tarifas para o aço chinês, vocês devem se lembrar disso. E vocês lembram do resultado? O que veio depois das tarifas europeias ao aço chinês? Não é que a China falou, desculpa, então foi mal, a gente estava fazendo dumping mesmo, mas agora a gente vai melhorar, viu? A gente vai se comportar melhor e respeitar as regras. Não, o que a China começou a fazer foi, os fabricantes de aço da China começaram a rotular seus produtos como sendo feito em outros países. E eles começaram a colocar suas fábricas em países como Turquia, Vietnã, Indonésia, e aí eles exportavam a partir desses países para a Europa. Então, não é só uma questão de um mau comportamento empresarial, são empresas que estão se agindo mal com o apoio do seu governo. Então, foi o que aconteceu. Conforme a década avançou, os anos se passaram, nós tivemos o caso da Indonésia. Não sei se os senhores e senhoras se lembram, mas, de novo, o governo chinês apoiou a ida de siderúrgicas chinesas para a Indonésia, para que elas estabelecessem suas operações na Indonésia. Vocês devem se lembrar, isso envolvia empresas chinesas que envolviam na mineração de níquel na Indonésia, porque foi um negócio genial. Quem se lembra dessa história do níquel, da mineração de níquel na Indonésia? Alguns devem se lembrar. Foi um negócio brilhante, porque isso permitiu que as empresas chinesas investissem na mineração de níquel na Indonésia, e, com isso, o governo da Indonésia, como contrapartida, proibiu a exportação de níquel para outros países, ou seja, as empresas chinesas atuavam lá, tinham acesso exclusivo ao níquel na Indonésia. Então, isso é uma ilustração de não só as empresas agindo de forma antiética, mas tem o apoio do governo, porque essa proibição de exportação foi algo que o governo da Indonésia fez após consultas com o governo chinês, para prejuízo dos fabricantes de aço de outros países. Então, era essa situação em cerca de 2018, 2019 e 2020. Se olharmos para o que aconteceu em 2020, então, isso foi quando Donald Trump venceu as eleições nos Estados Unidos. Ele tem uma animosidade bem conhecida com relação à China e a falta de compliance mesmo com relação às regras. E ele, de uma forma pouco sofisticada, pensou, se você é o presidente dos Estados Unidos e pensa, eu preciso corrigir a globalização, em especial, eu preciso corrigir as formas como isso é feito e que certos países, com base em... Eu vou garantir, por exemplo, que os países se comportem adequadamente para que haja as mesmas condições. Então, o que você faria se fosse Donald Trump? Bem, o que ele fez, então, foi decidir que os Estados Unidos precisavam usar... eles queriam fazer a subversão da China como um exemplo para o restante do mundo. Lembram-se de qual empresa ele usou como exemplo? A Huawei, certo? A Huawei foi escolhida não só porque era um caso específico, mas não era só a questão da Huawei em si. Essa foi a empresa que o governo Trump escolheu para tornar um exemplo de como a China
deveria se comportar e como o Ocidente deveria responder a isso. Então, o governo americano disse a seus aliados: não incluam a Huawei no 5G por conta de questões de segurança nacional. Mas não era só isso, era uma vontade de corrigir a globalização. Ele poderia ter pegado uma siderúrgica, mas seria um caso mais complicado para explicar. A Huawei era um caso isolado e esse foi o exemplo que ele pegou. Ele não foi bem-sucedido em corrigir a globalização ou corrigir o comportamento da China. E isso porque, como podemos ver pelos principais produtores de aço no mundo, ainda temos essa lista aqui e, como vocês conhecem muito bem, muitas dessas empresas são estatais. Agora, onde Trump estava mais alinhado é que ele articulou a insatisfação do nível de globalização em uma série de setores, incluindo a indústria do aço. Então, como exemplo, nos Estados Unidos hoje, há um anúncio de campanha sobre a Nippon Steel, que quer comprar uma importante siderúrgica americana. E isso não teria sido uma controvérsia anos atrás, mas hoje é muito controverso. E hoje os anúncios são dizendo que eles merecem comprar essa siderúrgica. Isso mostra o nível de insatisfação. Não é uma insatisfação em relação ao Japão ou uma empresa japonesa, mas eles estão, em primeiro lugar, insatisfeitos com a China. Então, olhando para todo esse cenário, a União Europeia, quando viu que a China estava cometendo dumping de aço no mercado europeu, introduziu tarifas. Esse foi um passo importante para a União Europeia, pois foi um reconhecimento de que práticas injustas estavam acontecendo na indústria do aço e levou bastante tempo para a indústria do aço convencer a União Europeia de que isso era algo em que uma intervenção deveria ser feita. Depois, como vimos, isso não impediu que a China levasse aço barato para a União Europeia. A China rerrotulou o aço como vindo de outros países e ainda enviou para a União Europeia. Mas o que nós estamos vendo agora é que a União Europeia, então, disse: ok, não vamos aceitar isso, então. E acabaram introduzindo tarifas sobre esse aço. 10 anos atrás, isso não teria acontecido. A União Europeia teria dito, como outros governos, inclusive como esse governo disse: isso é só a globalização, é isso mesmo, a empresa mais competitiva vai ganhar, o produto mais competitivo vai ganhar. Mas temos visto uma maior conscientização na Europa e em uma série de outros países também, incluindo o Reino Unido, incluindo os Estados Unidos. E os Estados Unidos, basicamente, se dirigiram à direção oposta, em direção ao protecionismo, na verdade. E se olharmos para a situação atual, vocês já, claro, conhecem esses dados, mas esse é um lembrete de onde estamos hoje. Há uma capacidade em excesso das empresas chinesas, mas, ao contrário do passado, em que essas práticas eram toleradas porque, afinal, era a globalização, e é só a forma como a globalização funcionava, nós temos visto hoje um endurecimento das opiniões e uma mudança de opinião, especialmente na União Europeia. E isso porque eles perceberam, os tomadores de decisão identificaram que não se trata de empresas, são empresas apoiadas injustamente pelo governo. E a maior mudança de decisão envolve a Indonésia, na verdade.
A Indonésia era muito aliada da China quando da mineração do níquel. E isso é interessante porque a Indonésia é um país que percebeu que deve escolher, fazer uma escolha, agora que há uma maior tensão geopolítica. Então, os Estados Unidos declararam que se vocês estiverem aliados à China, vocês talvez não tenham tantas oportunidades nos Estados Unidos. E a Indonésia, então, concluiu, bem, então talvez não devamos ser tão aliados, tão próximos da China. Então, acho que veremos muito mais disso, porque até agora era fácil ser o recipiente dos investimentos e da atenção chinesas e fazer essa colaboração com as empresas chinesas. Mas se há um preço a se pagar, então os governos devem decidir se deve valer a pena. E se esse preço for a falta de oportunidades de negócios com outros países do Ocidente, porque outros países estão começando a se posicionar, pois estão, por sua vez, percebendo que a globalização não está mais funcionando somente pelos termos comerciais, como pensávamos no passado. E a OMC? Nada, certo? Há tantos casos contra as práticas injustas do governo das empresas chinesas. Alguém, aliás, é da OMC aqui? Não. A OMC decidiu contra a China por muitas vezes, mas o que acontece quando não há um poder de aplicar consequências? Os países concordaram em seguir certas regras, mas se eles veem que não há consequências por não seguir as regras, e se você for um país como a China que não liga para isso, essa é a situação que estamos hoje. Muitos países têm orgulho de ter criado uma instituição que regula o comércio internacional no mundo globalizado, mas eles mesmos não acreditam mais nessa organização, mesmo tentando seguir, claro, suas regras. E é por isso que os países estão começando a se posicionar e agir sozinhos para tentar equilibrar um pouco mais o campo. E isso vai contra o conceito da globalização, porque era, na verdade, para termos empresas concorrendo umas com as outras e a mais forte saindo vencedoras. O que nos leva à situação atual, neste país também. Tem sido interessante observar o endurecimento das opiniões nos Estados Unidos, na União Europeia, no Japão, no Reino Unido. E eu me pergunto, então, onde o Brasil vai se posicionar nesse ambiente movediço? Será que o Brasil vai dizer, isso é a globalização e as empresas chinesas vão continuar a operar da forma como operam? Ou será que o Brasil vai dizer que na verdade, tem pouco apoio governamental à indústria do aço, vai dizer, isso não está certo. Nós temos que apoiar a nossa indústria do aço. Caso contrário, ela será muito enfraquecida. E por que isso importa? Isso importa não só para a indústria do aço, mas também para a viabilidade de um país como o Brasil, ou países no Reino Unido ou na União Europeia. Porque hoje, com a intensificação da geopolítica, nenhum grande player pode correr o risco de perder um setor essencial, não por conta só da perda comercial, mas também porque isso representaria uma perda de posicionamento global e a capacidade do país de continuar a operar independentemente. Isso é uma lição da globalização, como fizemos as coisas desde os anos 1980 com a China. Essa
exposição às empresas chinesas acabou sendo um grande risco. E assim, eu espero que o governo brasileiro faça mais para apoiar a indústria do aço brasileira, para que continue operando quando a região precisar. E assim eu encerro a minha apresentação. Muito obrigado, Elizabeth. Muito bom. Bom, nós vamos ter mais 3 apresentações. Se vocês não estavam preocupados com a China, comecem a ficar. Anthony, por favor. Thank you very much, and thank you for the invitation to come here. Muito obrigado pelo convite. Eu queria focar, então, um pouco na capacidade de excesso da China. E isso é muito linkado com a apresentação que a Elizabeth fez. Mais uma vez, eu quero pedir desculpas por ser o mensageiro de uma mensagem tão difícil. Mas como a Elizabeth também disse, estamos numa situação em que os legisladores também entendem isso e todo mundo agora percebe que isso não é mais sustentável e algo tem que ser feito. Então, eu acho que há uma vontade política para tentar resolver algum dos problemas estruturais da indústria do aço. Então, quero passar algumas mensagens de um pouco do nosso trabalho, os resultados que encontramos. O primeiro é que a situação do excesso de capacidade está piorando e não é mais sustentável. Já não era sustentável anos atrás, mas especialmente agora, a OCDE tem facilitado um fórum para avaliar a capacidade de excesso. Isso foi criado em 2016, no pico dessa crise, entre 2015 e 2016. Algum trabalho foi feito nesse fórum global. Nós tivemos algumas melhorias na situação global. A gente estava em quase 800 milhões de toneladas em 2016 de excesso e chegamos a 550 milhões de toneladas. Mas, infelizmente, a China deixou o Fórum Global no fim de 2018, a Índia também deixou o Fórum Global em 2020, a Indonésia também. Então, todos os países que são fontes desse excesso de capacidade acabaram deixando o Fórum, e esse slide acaba mostrando que a situação hoje de excesso está piorando. No ano passado, estávamos em 550 milhões de toneladas e esperamos que isso aumente para 630 milhões de toneladas no ano que vem. Isso vai continuar até 2026. Com isso, quero dizer que a tendência está acelerando. Nós temos 157 milhões de toneladas de potencial adicional em 2024 e 2026. Isso é maior do que a capacidade da China hoje, que é o segundo maior produtor de aço. E a demanda, claro, do aço está diminuindo. Na verdade, tivemos uma queda brusca no ano passado. Então, aqui é para mostrar a magnitude dessa capacidade de excesso, e isso supera a capacidade de produção em 17 vezes do Brasil e é muito maior do que as exportações mundiais. Então, isso é para mostrar que esse excesso de capacidade pode ser exportado e isso pode basicamente dizimar produtores do aço. Com isso, quero falar um pouco sobre onde a capacidade está aumentando nos próximos anos. Basicamente, está aumentando no Sudeste da Ásia e também na Índia. E o fenômeno do Sudeste da Ásia é que muito dessa capacidade tem sido promovido por investimentos chineses. E esse gráfico mostra que pode haver adicional de 60 milhões
de toneladas, apoiados por empresas chinesas, a maioria estatais. E como vocês vão ver mais tarde, essas empresas estatais têm subsídios. Então, temos um subsídio transnacional acontecendo, na verdade. Os chineses também estão investindo em outras áreas também. Esses investimentos cruzados chegam a 80 milhões de toneladas nos próximos 3 anos, e cerca de 80% disso é no sudeste da Ásia, mas também estão investindo na África, e também temos visto que há investimentos no Zimbábue, por exemplo. Não parece haver muita demanda lá, então temos de ver para onde essa capacidade vai ser exportada. Então, muito dos desenvolvimentos estão acontecendo nesses locais. Ainda, de acordo com a apresentação de Elizabeth, isso reflete o subsídio do governo chinês, que levou a disrupções do mercado da indústria do aço, levou a um campo desequilibrado de condições. Temos o dumping de aço acontecendo nos mercados internacionais, e na fonte desse excesso de capacidade, temos os subsídios. Sabemos que a indústria tem subsídio há muito tempo na China, mas fizemos pesquisas recentemente a respeito disso, e esse gráfico mostra que empresas chinesas receberam subsídios com empréstimos de a baixo custo. E os subsídios é dinheiro para manter fábricas que são menos eficientes. Esse tipo de empréstimo levam a outro tipo de excesso de capacidade. E os dados que observamos é que nesse período todo, de 2005 a 2021, as empresas chinesas receberam 4 a 5 vezes mais subsídios do que outras empresas no mundo, como vocês podem ver na linha amarela. E não só esse subsídio corresponde ao pico da capacidade de excesso, mas esse subsídio foi 10 vezes mais do que de outros países. Isso foi reduzido desde que se uniram ao Fórum Global, mas ainda é 8 vezes maior do que outras empresas. Então, o subsídio é um grande problema na China ainda. Esse gráfico à esquerda mostra que são normalmente as empresas estatais que mais recebem esse tipo de subsídio. Dá para ver na barra verde, e isso é um problema, porque essas empresas representam cerca de 1/3 da capacidade. Elas competem também em mercados internacionais, produzem muitos aços planos, competindo em mercados internacionais, então isso, claro, leva a grandes distorções de mercado. Have these subsidies in China, have they had an impact on the profitability of the Chinese steel industry? We can see these graphs here. Esses gráficos mostram a rentabilidade, a lucratividade mesmo das empresas chinesas. As outras empresas estão em amarelo, as das chinesas em azul. Dá para ver que a lucratividade delas não aumentou. Então, quer dizer, elas não vêm tendo um ganho de produtividade, de rentabilidade, mas as pesquisas mostram que essas empresas chinesas levaram ao aumento da capacidade. E isso, claro, reduziu os preços. E, obviamente, também afetou a lucratividade, a rentabilidade do setor siderúrgico na China. Aqui, rapidamente, no Fórum Global sobre o excesso de capacidade do aço, nós também publicamos alguns estudos e fizemos algumas pesquisas perguntando para as pessoas sobre o impacto da pressão chinesa na indústria do aço no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão. Perguntamos a pessoas importantes desse setor, e esse estudo foi publicado agora em março. Ele mensura o impacto quantitativo de como os subsídios chineses estão afetando o nosso setor. Foram feitas análises bem robustas com os dados coletados, interpretados de maneiras diferentes, várias maneiras de lidar com o problema, mas tem um que eu queria destacar para vocês, que mostra que tem os resultados. Por exemplo, os subsídios chineses levaram a um pico de importações nos países afetados, claro. As importações chinesas ocupam cada vez mais
participação de mercado nos países que vêm comprando da China. Esses subsídios também levam a uma taxa de utilização da capacidade menor no Brasil também, por exemplo, em outros países, reduz a utilização da capacidade dos países e tira o dinamismo do setor como um todo. E eu gosto desse estudo porque o estudo mede os números, ele mostra os números. Nós fizemos uma pergunta, por exemplo, o que aconteceria se os subsídios chineses tivessem permanecido nos níveis de 2005? O que teria acontecido se os subsídios para o aço chinês não tivessem aumentado nesse período? E nós vemos que esse é um cenário hipotético, claro, uma taxa de utilização hipotética da capacidade de produção siderúrgica dos dois países. E a gente vê que essa taxa de utilização teria sido muito mais alta, em níveis muito mais saudáveis, 85%, comparado com 75%. Ou seja, o custo unitário seria menor para as empresas siderúrgicas, para as empresas do aço, e a rentabilidade também teria aumentado. Isso teria sido feito a rentabilidade teria EBITDA, por exemplo, tudo isso teria sido mais alto, de forma mais sustentável, porque o investimento seria mais sustentável, investir no futuro mais sustentável, em aumento de produtividade, um futuro de baixo carbono para a indústria do aço. Mas como resultado dos subsídios e da pressão chinesa, nós tivemos, na verdade, rentabilidades muito mais baixas, lucros muito menores no mundo todo, e isso, claro, dificultou a situação das empresas e dos países. Aqui são só algumas evidências anedóticas. Antes era um estudo, mas aqui são mais evidências anedóticas. Indicadores recentes, nós vimos que os preços nos últimos anos vêm caindo. No último ano, caíram 15% ou mais em vários países. Lucratividade caiu 50% em média em 2022. Picos de importação de aço, por exemplo, as exportações de aço da China, por conta do excesso de capacidade, aumentaram 40% no ano passado. Muitos países foram afetados, o Brasil, inclusive, o Brasil importou 49% mais aço em 2023 e 10% até agora em 2024. A participação de mercado, o tal market share, também é um problema relacionado ao excesso de capacidade da China. Os membros do Fórum Global vêm acompanhando isso e trabalhadores vêm sendo demitidos no mundo todo por conta dessa pressão chinesa. Então, com isso, há menos capacidade de investir num futuro mais saudável para a indústria do aço. Também, o excesso de produção na China também leva a emissões de CO2 muito mais altas, por causa, inclusive, do modelo produtivo chinês. A gente vê algumas reações de políticas comerciais, alguns países tentando lidar com a pressão desse excesso de capacidade. Não vou entrar muito em detalhe aqui, mas existem medidas de defesa comercial. Os países vêm aumentando, medidas não tarifárias também vêm aumentando. Mas o problema é que os instrumentos comerciais, que são basicamente a única coisa que muitos países podem usar para lidar com o impacto do excesso de capacidade chinesa, não são tão efetivos quanto antes, porque nós temos um fenômeno crescente e novo acontecendo na indústria do aço, é que eles conseguem burlar, eles conseguem burlar. Então, o aço chinês, que é o alvo, ele pode ser modificado ou ele pode ser levado para um terceiro país e reexportado a partir dali. Então, a China consegue burlar essas medidas. Isso vem acontecendo, é um fenômeno em crescimento, que significa que outras coisas têm que mudar. Nós precisamos de outros instrumentos para lidar com esse excesso de capacidade, porque os que nós temos não estão sendo efetivos o suficiente. Aqui mostra um pouco das exportações indiretas do aço, né? Esse gráfico mostra, é um problemão, os senhores sabem disso muito bem. Isso também deixa os instrumentos comerciais menos efetivos, porque eles lidam com produtos regulares de aço, mas aqui, por exemplo, nós estamos vendo o comércio indireto, a linha azul está quase tão alta quanto a linha verde. Então, quer dizer, cada vez mais aço vem sendo exportado a partir da China de forma indireta, mais do que a gente imagina. E é curioso, porque quando cai a exportação de aço direto, vejam ali na crise de 2015, 2016, tem uma queda, mas
indireto cai menos. Na verdade, ele está até mais alto agora do que no auge da crise, então, do que antes da crise. Então, as exportações indiretas também são um problema grande. Eu acho que os legisladores, os formuladores de políticas estão olhando para isso, entendendo o impacto das exportações indiretas. Aqui, à direita, esse gráfico mostra a barra vermelha, né? A linha vermelha mostra as exportações de aço indireto da China. Todo o aço exportado na forma de veículos e máquinas e microchips, e, barcos, embarcações, todo tipo de coisa. Equipamentos de transporte, tudo. Então, aqui a gente está no pico de quase perto do pico de 2015. Todos os países estão observando um declínio na sua exportação de aço indireto, enquanto a China vê um aumento. Então, o problema está se movendo a jusante, porque não é só o setor do aço que está sofrendo, são outros setores que usam muito aço que também estão sendo impactados. O gráfico à direita aqui mostra o déficit comercial que os membros do Fórum Global têm com relação à China no aço indireto. E dá para ver que a linha vermelha mostra o aço indireto, né? As importações da China vêm aumentando, segundo a barra vermelha, as exportações vêm crescendo e o déficit comercial em aço indireto está em cerca de menos 40 milhões de toneladas. Então, claramente isso não é sustentável, não é um cenário sustentável. Muito desse impacto vem do setor automotivo. Os membros do Fórum Global eram exportadores de veículos e isso vem mudando, eles têm se tornado importadores líquidos de veículos. Então, basicamente, a minha conclusão é breve. Eu queria só deixar as senhoras e senhores com a mensagem de que esse excesso de capacidade não é sustentável, não só afeta a indústria do aço no mundo todo, mas todos os setores que usam e dependem do aço. Então, é por isso que nós precisamos de ação política nesse sentido. Aqui, só para terminar num tom um pouco mais otimista, eu separei algumas ações que os legisladores, os formuladores de política vêm pensando. Então, por exemplo, nós tivemos uma reunião, já nos encontramos várias vezes este ano, na verdade. O Fórum Global se encontra algumas vezes por ano para buscar novas abordagens para lidar com esse problema. A gente teve um evento em março, nós trabalhamos com os senhores e outras partes interessadas do setor. Nós queríamos pensar fora da caixa, pensar de forma criativa em novas abordagens que pudessem nos ajudar a lidar com esse problema do excesso de capacidade. Muitas ideias novas pipocaram ali e a gente tem a massa crítica de países, de todo mundo no Fórum Global está sendo impactado negativamente por esse excesso de capacidade, todo mundo ali está sofrendo com isso, então a gente precisa se proteger e com isso em mente nós tivemos algumas boas ideias. A ideia de que talvez a gente tenha que ter um acordo sobre o excesso de capacidade, um acordo quantitativo mesmo entre os países que não aderirem às regras, que não seguirem as regras, devem ser sancionados, e algumas outras ideias interessantes que apareceram. Então, eu acho que o foco do Fórum Global é olhar para soluções tanto de curto prazo como de longo prazo. Nós vamos encontrar uma reunião ministerial em 8 de outubro, uma reunião ministerial, nós estamos negociando uma declaração política a ser feita pelos ministros que se reunirão lá, e eu espero realmente que isso possa ajudar a indústria de vocês e de diversos países do mundo. Era isso por hoje, muito obrigado. Obrigado, Anthony. Depois nós vamos ter ainda a sessão de perguntas. Jesus, por favor. Buenas tardes. Una aclaración, voy a hablar en español, no en portugués. Segundo comentario, yo tengo el privilegio de ser parte de Alacero, que es el gremio que aglutina a las industrias del acero de América Latina, y por ser una industria global, nos invita a estar permanentemente, nos convida a estar permanentemente haciendo un análisis diario, de lo que sucede diário do que acontece no mundo do aço.
Creo que la presentación que acaba Acho de que a hacer apresentação que a Elizabeth Elizabeth y e o Anthony Anthony me dan fizeram pauta para poder complementar me dão pé para lo que ellos comentaron. complementar os comentários deles. Complementar os comentários deles. La idea es E a dejarles tres ideia mensajes. é deixar para vocês três Primer mensagens. mensaje es A qué primeira, situación está qual é enfrentando a situação la industria que del acero, enfrenta a indústria do aço na América Latina no momento. y trato de aportar algunos datos duros, E gostaria de contribuir com alguns dados considerar como reflexiones de lo que está que pasando. nos ajudem a refletir o que está acontecendo no momento. Ou seja, a segunda mensagem é como e por que chegamos onde estamos. Elizabeth Como Elizabeth e Anthony y explicaram. ellos mencionaron temas Eles mencionaram muy relevantes. questões Yo muito comentaré importantes. algunos aspectos de Eu cómo llegamos acá y las comentarei distorsiones que ha habido en el o por camino. que chegamos a essa Y el tercer situação. mensaje que quiero dejar E a terceira es, mensagem ¿qué está pasando en este momento? En el é 2024. sobre o que está acontecendo ¿Dónde estamos? nesse momento, no 2024. Onde a gente está? E quais são as perspectivas que temos no setor? Y la primera lámina que les No primeiro presento slide, esto es Estados Unidos, veremos os Estados Unidos, as importações totais de todos los productos. de todos os produtos. Hay, como yo le digo, un pie Aqui del lado temos derecho. gráfico à direita, Pero vean ustedes el impacto, mas vejam o impacto que teve las medidas que tomó Estados Unidos con respecto as medidas a la dos 1301 Estados y a la Unidos 232, 232 e 301 dos Estados Unidos totales. Estoy e hablando como de todos los cresceram as importações Pero es totais, importante considerando observar todos os produtos. Mas também é importante considerar que uma terceira parte de tudo isso é de maquinárias e equipamento. las líneas azules, Se vemos na cor azul, estimación de que podemos aproximadamente ver que aproximadamente as medidas que foram tomadas una disminución de diminuíram 100 mil milhões de dólares Voy a la por siguiente ano. lámina. Y la siguiente lámina No es próximo slide, en América Latina. vemos o que aconteceu na América Qual foi o Latina. impacto? Qual foi o impacto de Y tudo muestro isso? primero México, Brasil, Primeiro, gostaria de luego mostrar o presento México e o Argentina y Brasil, Colombia. e após disso, vou mostrar Pero a Argentina e a vean ustedes Colômbia. que A partir do ano 2020 e 2021, quando tivemos a el pandemia, incremento, el repunte que hubo en las o importaciones crescimento que tivemos as importações no México, no Brasil, de Argentina da Argentina y de e Colombia. na Colômbia. No puse más países Não para coloquei aprovechar el mais tiempo, pero son los 4 países países más para grandes. aproveitar melhor o Vean tempo, mas ustedes estamos falando que dos significa para el países caso de mais México, importantes. Por que son exemplo, las no caso principales do México, cerca de as un importações incremento de se acrescentaram em um 45 mil milhões de dólares anualmente, onde 60% é de equipamentos e máquinas. No Brasil, temos uma média de 45 milhões de dólares anual, esse 44% são de máquinas e equipamento. No caso da Argentina, implicó alrededor de entre 9 y 10 mil millones teve entre 9 e 10 mil milhões de anos, 30% de máquinas e equipamento. E no caso da Colômbia, aproximadamente 8 mil milhões de dólares anuais, onde o 42% Recordando é la frase de que máquinas e leí yo hoy en la equipamento. mañana, Paolo Roca, el sentido Paulo de que Roca, hoje de manhã, de la región, comentou sobre a deve ser estratégia da a conformação região, de que deveria ser de los sectores parcerias del sector siderúrgico, do la setor cadena de valor, me parece que aquí com están a los cadeia indicadores de valor. E aqui temos os indicadores Esto claros es disso. La gráfica que Aqui temos refleja gráfico que reflete la línea naranja es na cor laranja a produção y la línea azul e na cor azul por acá es el consumo en China. o consumo na China de aço. Ustedes pueden ver que Como siempre vocês la podem línea observar que a linha laranja está perdón, por sí, la línea naranja va por arriba cima de la línea da azul, linha que es el azul, consumo. Es decir, que é o consumo. Isso quer dizer de que existe uma diferença entre a quantidade de consumo e de produção.
a produção é maior que o consumo. Quer dizer que existe uma transformação nas exportações netas. Nesse slide, vemos como, a partir do ano 2022, as exportações de aço cresceram na China, passando de uma média, na época da pandemia, de 3 milhões de toneladas a 9 milhões de toneladas ao mês. Se vemos isso em 12 meses, teremos o valor anual das exportações na China. Mas o que é mais importante é o gráfico à direita. Na direita, vemos o que Anthony comentou, o excesso da capacidade. E o excesso da capacidade expressa práticas de monopólio onde a tendência dos preços descem. Então, combinado, excesso de exportações no mercado com preços nessa tendência de baixa, nos leva a um resultado interessante para a região. Aqui temos os números na área do aço, onde podemos observar esse crescimento nas exportações da China para a América Latina. Nas diferentes cores, vemos laranja Brasil, verde México, Chile cinza, México amarelo e Argentina azul. Então, no período de 3 anos, duplicaram-se as exportações de aço de 4 para 8 milhões de toneladas. Então, o que quer dizer com tudo isso? Acho que temos um grande problema no mundo e também na região. Mas esse problema são as distorções geradas com um modelo de economia que não é do mercado, que está se transformando numa questão que eu acho que o professor Germano de Paula comentará, que é o desvio do comércio, conforme as condições que temos no mundo. E a razão de tudo isso é muito simples. Temos a intervenção do governo na indústria do aço, mas com muitas distorções, com medidas adotadas pelos Estados Unidos por questões de segurança nacional. Eu só tenho mais 2 minutos. Mas aqui temos um modelo. Vejam o que gerou esse modelo, que foi permitido por Ocidente, mas esse foi um investimento estrangeiro que chegou na China, que foi transformado em um modelo de export net growth. Então, China virou um monstro na economia global, mas tem um impacto na queda da manufatura em comparação ao PIB, que tem um efeito importante nos postos de trabalho, na geração de riquezas, que passou de Ocidente para Oriente, e na transmissão de conhecimento. Para concluir, há cambio no modelo. É importante observar essa mudança no modelo. Estados Unidos não ficou parado. A administração de Biden identificou quais eram as cadeias estratégicas, que são 4, 6 setores também estratégicos, definiu de supply chain, de suprimentos para todas essas cadeias. A secretária Yellen e McSullivan expressaram claramente que isso é resultado da operação de um mercado com uma economia que não é do mercado após 20 anos para dizer isso. Isso não se falava. Não se falava dessa causa e desse efeito. E o resultado é que agora temos novos conceitos para atrair a manufatura, como reshoring, o que eu chamo de onshoring. Por quê? Porque os recursos aplicados para fazer essa transferência de manufatura
estão se refletindo no Inflation Reduction Act e outros que acarretam grandes subsídios. Então, temos 8 pontos importantes. Primeiro, estamos num contexto de enfraquecimento institucional. A OMC não disse nada a respeito dessa unilateralidade das medidas. 2, estamos num mundo sem regulações e práticas, sem controle de exportações, investimentos, novos conceitos, mas só existem 40 corretores de cadeias de valor no mundo que explicam uma terceira parte do comércio mundial. Então, não é nada fácil passar de uma estrutura de cadeia de valor para uma nova estrutura de cadeia de valor. E esse conceito não é meu. É um estudo que convido vocês a olharem, que é de McKinsey Global Institute, que fizeram para todas as cadeias de valor e acho que é muito acertado. Então, estamos em um mundo fragmentado, onde existe uma discussão entre a reconstrução das cadeias de valor, onde enfrentamos outra ideologia, que é o livre mercado. Aí estamos. Aí estamos. E uma discussão que tem um impacto no consumidor, mas também impacta ao emprego. Nos emprego. Estamos em um contexto onde Estados Unidos já decidiu, já invirtiu, já investiu. Há uma importante quantidade de recursos conta com recursos e está fomentando a atrair recursos em manufatura para o país, mas depende muito da China. Como vocês viram no primeiro slide, no último ano importou 400 mil milhões de dólares da China. Então, existe essa dependência. Por outro lado, a China tem uma alta dependência dos mercados externos. Então, o jogo ainda está a se definir. E eu acho que essa guerra será ganha por aquele que chegará mais rápido para resolver as questões tecnológicas. O grande desafio é como fazer que uma economia tão enorme e outras economias que estão se juntando na região asiática continuem exportando para o mundo aço e produtos da cadeia de valor do aço a preços com os quais não pode se competir. E aqui coloco, assim como Anthony sugeriu, algumas políticas possíveis. Eu acho que estamos entrando em um novo mundo, que é um mundo digital. E eu acho que a traçabilidade digital será um fator que talvez consiga nos ajudar a encontrar uma solução a esse problema que comentou, que é de circunvention, que é o grande problema e que devemos enfrentar todas essas práticas ilegais. Agora, para a última apresentação, professor Germano. Bom, boa tarde a todos. Sou o último palestrante do dia. Tenho o benefício de aproveitar as apresentações que me precederam. Eu vou me referenciar basicamente às do Roca e dos 3 panelistas que participam desse painel. Vou falar sobre China como não economia de mercado, indústria do aço. Vou tentar utilizar meus 10 minutos, portanto, serei bastante objetivo. Eu tenho 6 questões principais, e aí do lado esquerdo vai ter o que se espera de uma economia de mercado, e depois apresentarei como a siderurgia chinesa funciona. O que se espera de uma economia de mercado é que as decisões empresariais, em particular relativas aos investimentos e às transações patrimoniais, ou seja, fusões e aquisições, atendam prioritariamente aos interesses empresariais, objetivo de lucro. Mas não é isso que a gente verifica na siderurgia chinesa. A siderurgia chinesa passou por um forte processo de consolidação. Esse processo de consolidação foi uma decisão do governo central. Desde 2005, o governo estabeleceu metas de aumento de concentração de mercado.
Esses, desde 2000, os planos quinquenais são muito importantes na China. Eles são desdobrados em planos siderúrgicos, nacionais, provinciais e mesmo municipais. A principal fusão que aconteceu na China foi da Baosteel com a Wuhan, e essa fusão foi decidida pelo governo central, e as siderúrgicas foram avisadas com uma semana de antecedência que a fusão aconteceria na outra semana, e, portanto, elas deveriam parar de ser transacionadas na Bolsa, porque na semana que vem elas seriam fusionadas. Esse é o processo de consolidação da siderurgia chinesa, que não recebeu nenhum investimento relevante estrangeiro desde 2005 para cá. Uma segunda questão é propriedade empresarial, né? É de se esperar que, numa economia de mercado, o Estado detenha pouco ou nenhum controle sobre a propriedade. E na China, e esse dado aqui é controverso, pelo menos 40% da produção do aço é de empresas estatais. Para as pessoas que eu falei que era 40%, todas elas falaram que eu estava subestimando o valor. Eu mesmo fiz a conta, tentei olhar a lista de todas as usinas que constam na World Steel Association. Olhei todas que o controle acionário é majoritariamente estatal, e foi esse número que eu encontrei, e eu acho que bate um pouco com os dados da OCDE, em algum momento. Mas ele não capta as participações minoritárias do Estado em empresas privadas. Então, pelo menos um caso específico, que é muito conhecido, chama Dongbei Special Steel, o maior acionista é a Shagang, mas eu tenho uma participação minoritária de 10% do Estado, e isso não é captado nesses 40%. Então, pelo menos 40% da produção chinesa, muito conservadoramente, é estatal, e estou falando de 400 milhões de toneladas ano, isso representa 13 vezes a produção siderúrgica brasileira. Terceiro elemento o que se espera de economia de mercado é que as empresas tenham liberdade para fixação de preços e fixação do seu volume produzido. O que acontece na China é que, na farta documentação, para quem gostar do tema, não economia de mercado, na China, a Comissão Europeia divulgou um relatório, Roca hoje comentou o relatório sobre como a China não é economia de mercado, um relatório gigantesco, e o primeiro capítulo, coincidentemente, é sobre siderurgia. Falou um capítulo geral, o primeiro capítulo setorial sobre siderurgia, e nesse relatório consta claramente que as siderúrgicas estatais são as líderes de preço no mercado, as empresas privadas têm que seguir o preço das empresas estatais. E, o mais surpreendentemente que possa parecer, esse ano as siderúrgicas de aços longos solicitaram ao governo para que adotasse medida para restringir o seu volume de produção. Então, se uma empresa não decide investimento, não decide preço, não decide quantidade, consequentemente, ela não é uma empresa que opera sob a economia de mercado. Isso é economia aula 1. Relação ao fluxo de capital. É de se esperar que haja liberdade no fluxo de capital. As empresas possam investir na China, a China possa investir nos outros países. Não aconteceu na China. Em 2005, foi estabelecido que, para investir na China, você deveria produzir pelo menos 10 milhões de toneladas de aço carbono, 1 milhão de toneladas de aço especial, aço ligado. Em 2016, fala, olha, vai ter uma certa liberação para poder investir em quatro regiões, mas não há investimento relevante estrangeiro de 2016 para cá. Nada aconteceu, muito pelo contrário, aconteceu o contrário. O Outokumpo, que tinha uma participação relevante numa planta de inox, vendeu essa participação para o chinês, e há 10 dias atrás, a Nippon Steel anunciou que o seu maior investimento na China, que era uma joint venture, chama BNA, em sociedade com a Baosteel, ele estaria vendendo a sua participação e, consequentemente, reduziria o seu investimento 70% do que fazia na China. Esse investimento é da década de 10, e ele está sendo... Tem exatamente 20 anos, né? A joint venture deu os 20 anos e está sendo desfeita. Todos os processos de consolidação na China não teve investimento estrangeiro relevante. Basicamente, tem um investimento que eu identifiquei, que é a acearia, o resto é basicamente laminação e centro de serviço. Então, ao mesmo tempo que o chinês não permite que ninguém invista lá, ele estimula que sejam feitos investimentos no exterior,
o Anthony citou investimentos, a maior parte dos investimentos anunciados cross-border por futuro são investimentos chineses, em particular nos países da ASEAN, e todos esses investimentos, em grande medida, são baseados na rota COC, com o objetivo, de fazer um desvio de comércio, efetivamente, já que eu tenho restrições de defesa comercial à siderurgia chinesa, vou exportar através de terceiros países, e o segundo objetivo eu falo que estou descarbonizando, ao mesmo tempo que eu estou passando os ativos à base de usinas integradas à COC para terceiros países. A Elizabeth citou um caso muito notório, que é o caso de inox, na Indonésia. Em 2016, a Indonésia não produzia nenhuma tonelada de aço inox. Ela já está produzindo 5 milhões de toneladas de aço inox. A produção mundial de aço inox é 58 milhões de toneladas. Portanto, em apenas 6 anos, a Indonésia saiu de 0 para 5 milhões de toneladas. É o segundo maior produtor de aço inox no mundo, sendo, evidentemente, superado apenas pela própria China. Tem 2 últimos slides. O que você espera? Uma economia de mercado, você espera que as empresas bem-sucedidas sejam aquelas que cresçam. Quem é bom deve crescer. Mas será? O Anthony já mostrou algumas informações. A siderurgia chinesa cresceu sua participação de 44% para 54%, tendo pior desempenho econômico. Então, quem cresceu é porque foi pior, o que é um contrassenso. Os dados que eu tenho aqui são, de certa forma, compatíveis com o que o Anthony apresentou. Eu fiz uma amostra usando dados da Bloomberg. São 20 empresas chinesas, as 20 maiores chinesas e as 20 maiores não chinesas, com dados de empresas listadas na Bloomberg, usando o período 2010, 2023, e a margem EBITDA das chinesas foi 8,9 contra 11,9 das não chinesas. Esse dado é claramente subestimado. A siderurgia chinesa se comporta com uma holding não listada em cima e uma melhor das suas subsidiárias listada embaixo. Eu estou usando aqui apenas o dado da melhor subsidiária. No caso mais conhecido, que é Baosteel Baowu, em 2022, a margem EBITDA da Baosteel foi 1,6 pontos percentuais acima da Baowu. Ou seja, se eu estivesse usando aqui os dados efetivos da siderurgia chinesa, essa discrepância de resultados seria muito mais significativa. Segunda questão se refere ao endividamento. Usando essa mesma amostra, o endividamento médio da siderurgia chinesa, 4 vezes, o endividamento líquido por EBITDA 4 vezes, e nas companhias não chinesas é 2,1, e no caso, voltando de novo, Baowu e Baosteel, que são muito conhecidas, essa proporção é ainda mais clara, mais evidente. Em 23, o endividamento líquido da Baosteel era em torno de 0,2 e da Baowu 3,5. Ou seja, quando eu olhasse aqui, efetivamente, a holding e não a subsidiária, tanto o lucro seria bem menor, quanto o endividamento seria bem maior. E, por último, o que se espera na economia de mercado? Se espera que na economia de mercado que as empresas que têm um desempenho pior saiam do mercado. Aquelas que não conseguem competir em pé de igualdade, simplesmente sejam adquiridas ou falham no mercado. O que acontece com a siderurgia chinesa? Eu vou apresentar 3 evidências de diferentes fontes, mostrando o quê? Segundo o JP Morgan, e tem várias outras evidências, as siderúrgicas chinesas, tanto em planos quanto em longos, apresentam margens negativas desde 2022. 2, o National Bureau of Statistics, que é o IBGE chinês, falou que esse ano, de janeiro a maio desse ano, as siderúrgicas chinesas tiveram um prejuízo de forma agregada. 3, MySteel, que é uma consultoria bastante conhecida, falou que no primeiro semestre desse ano, apenas 37% das siderúrgicas auferiram lucro. Ou seja, essas empresas não falem. Elas não falem porque elas recebem subsídios, e esses subsídios que eu estou considerando aqui são os que estão na base da Bloomberg, e que na base da Bloomberg é apenas grant. O Anthony mostrou dados sobre subsídios envolvendo empréstimos subsidiados e grants. Aqui é só grants, ou seja, o que a empresa recebeu no seu fluxo de caixa.
Dessas 20 empresas, eu escolhi 6 empresas para fazer uma análise mais aprofundada. Em todas elas, foram 6 empresas, uma não listada, depois adicionei mais outra listada, então, no total, continua sendo 6 empresas. Dessas 6 empresas que analisamos com profundidade, em todas elas, constam nas suas declarações financeiras o subsídio. Está registrado na declaração financeira e de pelo menos 2 formas. Uma forma, como receita diferida, está escrito lá, receita diferida, quanto que eu tinha de saldo, quanto que eu ganhei a mais, quanto que eu gastei, quanto sobrou de saldo, portanto, é uma conta corrente da receita diferida. 2, no DRE, no seu demonstrativo resultado do exercício, e, em alguns casos, também no seu fluxo, no demonstrativo fluxo de caixa, na forma de entrada. Então, se uma empresa não toma decisões sobre seu investimento, sobre preço, sobre quantidade, se ela não falha porque tem subsídio, se ela cresce mais, apesar de ter menos rendimento, efetivamente é uma ótima demonstração, e eu tentei ser o mais breve possível, de que a economia chinesa está muito longe de ser uma economia de mercado, e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, professor Germano. Bom, pessoal, nós estamos caminhando para o final aqui. Vou fazer um breve resumo e depois uma pergunta geral para os panelistas aqui. Acho que está claro pelas apresentações como é que a China funciona, desde o histórico que a Elizabeth nos mostrou lá no início dos números do aço, né? A gente se perde, mas é incrível o crescimento, a gente vê. E esse modelo de governo mais empresas que está instalado e que a China cresceu muito, tirou 800 milhões de pessoas da pobreza. Nós tivemos lá no World Steel ano passado, em Xangai, em outubro, e é impressionante, parece estar numa cidade, numa capital na Europa, nos Estados Unidos, sem o barulho, né? Porque os carros são elétricos e não pode buzinar. Tem um perigo para atravessar a rua. Mas é impressionante o desenvolvimento. Só que a China agora está diminuindo o crescimento, é uma realidade, e está começando a exportar produtos de aço, produtos que contêm aço, e muitos outros, né? A gente vê problema na química, pneus. Outro dia eu vi no Brasil até luvas de borracha para hospitais, tem problema de importação. E esse é o modelo chinês. Então, a grande questão que fica, e eu vou devolver aqui, olhando esse número de 109 milhões de toneladas de ritmo de exportação, que vem bater aqui no Brasil e em outros países, a ameaça que é para a nossa indústria e para toda a cadeia, porque às vezes a gente fala só da indústria, mas isso afeta também nossos fornecedores e nossos clientes. Todos nós estamos sendo afetados. E quando a gente olha e o que a China vem fazendo, e está muito claro, e qual é a política e como é que funciona. Então, a pergunta que eu faço, começando para a Elizabeth, é: onde é que nós vamos parar com essa política da China e essa dependência e esse risco real que é o futuro da gente começar a destruir as indústrias, não só no Brasil, como em outros países? É interessante observar como, de repente, países do Ocidente expandido começam a ver essa convergência entre o público geral, líderes empresariais, legisladores, porque os empresários há muito tempo vêm falando que tem alguma coisa de errada com o que a China faz. Mas os líderes políticos, mas tudo bem, porque está aumentando a prosperidade no nosso país, o comércio com a China é bom. Mas nos últimos anos a gente tem visto cidadãos comuns muito mais conscientes e muito mais ativos, principalmente durante a Covid. As ações da China durante a Covid realmente conscientizaram as pessoas de que esse país não é muito transparente, que esse governo não é transparente. O governo chinês não contou para o mundo que o vírus estava se espalhando, não importa que o vírus se originou lá. Importa que as autoridades chinesas não contaram para o mundo que aquilo estava se espalhando. Então, as pessoas começaram a enxergar uma convergência entre as preocupações empresariais, políticas, do cidadão comum, da sociedade civil com a China mesmo. A gente não pode confiar nesse país. Então, agora, líderes políticos dos países estão falando, ok, então espera aí. Não apenas a China adota práticas comerciais que afetam as nossas empresas, a China também, em termos geopolíticos,
está nos prejudicando. Então, não é um bom parceiro comercial. Pessoas de lados políticos completamente diferentes estão preocupadas com a China por motivos diferentes, né? A direita e a esquerda. Então, eu acho que a comunidade empresarial foi a primeira a perceber. Os empresários foram os primeiros a perceber essa discrepância. Os primeiros empresários reclamaram entre si, a gente reclamava aqui num fórum como esse. Era algo que se falava em círculos empresariais, não se falava muito sobre a ameaça chinesa fora disso, mas essa convergência é o que fortalece realmente essa preocupação e até esse medo, esse receio com relação à maneira como a China atua. Não é uma maneira que não apenas solapa as empresas locais, prejudica as empresas locais, mas também a maneira como a China está usando o seu sucesso comercial para realmente interferir em outros países, inclusive de forma beligerante. Por exemplo, eu já vou encerrar, tá? Você pode perguntar para outras pessoas, eu já vou encerrar. Um bom exemplo disso é que o presidente de Taiwan foi para a Califórnia para conversar com congressistas americanos e a China reagiu enviando uma frota de inspeção, uma frota de inspeção para o Estreito de Taiwan, mandando uma mensagem muito clara para todo mundo de que a China pode bloquear o Estreito de Taiwan a hora que ela quiser. A China pode usar força militar para bloquear o comércio com Taiwan e ninguém pode fazer nada a respeito. Obrigado. Now, let's... Quer fazer algum comentário? E onde é que nós vamos terminar com toda essa política China e assim por diante? Comentário final que você tem, algum ponto? Sim, apenas um comentário final breve. Eu acho que quando eu penso na situação e para onde nós estamos indo, eu acho que nós estamos indo em direção a um mundo em que é um mundo mais fragmentado. A indústria do aço talvez se torne mais fragmentada, porque a gente olha para os números, para as relações, comércio intra-regional versus comércio extra-regional, e nós vemos que isso vem aumentando. O meu maior receio, algo que tira meu sono, de certa forma, é que a gente vem trabalhando nesse problema do excesso de capacidade, a gente vem lidando com isso, tentando entender, tentar que o mercado funcione melhor, o mercado de aço funcione melhor com a China. A gente está tentando igualar as condições de competição, de jogo. A gente vem pressionando a China e até outros países a reprimirem essas políticas prejudiciais. Mas o que ainda me assusta é que se nós não encontrarmos uma solução comum em breve, agora ou muito em breve, nós teremos há muitos países que vêm sofrendo com essa guerra comercial, e se nós não tivermos sucesso nos nossos esforços, esses países vão começar a tomar suas próprias atitudes. Então, eles vão começar a tomar atitudes unilaterais. Outros países vão começar a subsidiar a sua indústria siderúrgica, porque vai encher o saco. A China a China vem fazendo isso há décadas, por que a gente não pode? Então, eu acho que isso é um risco que nós temos que evitar, porque senão a gente vai entrar numa guerra de subsídios. Isso vai piorar para todo mundo, vai aumentar os atritos, os problemas, e vai entrar vai colocar a nossa indústria num ciclo vicioso. Então, espiral descendente. Então, eu acho que é importante, sempre trabalhando com empresas grandes ou pequenas realmente, mas a ideia é mobilizar os países e os legisladores sobre a urgência disso e para que a gente una forças, para que a gente junte os nossos esforços realmente, porque juntos nós podemos fazer a diferença. Mas nós temos que tomar uma ação coletiva como grupo, porque, por exemplo, Brasil e outros países membros do Fórum Mundial respondem por quase 50% das importações. Isso vem sendo afetado também pelas exportações a jusante, as exportações indiretas. Então, eu acho que é um momento crítico e eu espero que a gente consiga ter sucesso nessa união de forças. Obrigado, Antônio. Jesus. Creo que tenho 25 anos. Acho que tenho 25 anos aproximadamente A foros internacionales de participar em fóruns internacionais do aço
E, em vez de haver uma tendência para a solução do conflito, acho que o conflito tem se acrescentado. E observo contexto de conciliação, de negociação. Que não se tem um contexto de conciliação, ou mesmo de responsabilidade. Acho que as grandes potências, mais que uma confrontação, têm a obrigação de se responsabilizar do impacto de tudo isso no contexto mundial. E eles continuam se omitindo. Não tem se mostrado a favor da conciliação. E eu vi com muitos bons olhos a visita da secretária Yellen, feita recentemente ao presidente da China, onde o discurso não foi de confrontação, foi para dizer, bom, nós não queremos decoupling, nós temos uma interdependência, nós queremos diminuir o risco da confrontação. Isso é bom, mas ainda não sinto que esteja próximo da realidade. Então, nessa confrontação, hoje, países como o nosso, somos espectadores e eu acho que devemos mudar o nosso papel e pensarmos fora da caixa. Temos que pensarmos em soluções próprias. Porque achei impressionante ver como o presidente Biden, em 18 meses, identificou todas as cadeias de valor estratégicas e aquelas cadeias de suprimento chaves e começou a trabalhar nisso. Então, acho que podemos passar da discussão para a ação, para a nossa ação. Porque estamos em um mundo que acho que está no meio da selva, onde cada vai e pega seu próprio caminho, e temos que nos responsabilizar da nossa parte, em um contexto geopolítico onde eu não vejo uma solução de curto prazo, por enquanto. Elizabeth, gostaria de dizer alguma coisa? Sim. Sim, eu só queria acrescentar que eu acho que a gente fala um pouco do aço verde, o Green Steel. A gente teve um painel falando sobre o aço mais sustentável. Essa é uma oportunidade para siderúrgicas não chinesas e é uma oportunidade porque os consumidores globais estão muito mais conscientes, principalmente os jovens, cada vez, principalmente nas economias desenvolvidas do Ocidente. Essas pessoas boicotam, esses jovens boicotam empresas que adotam práticas predatórias, práticas antiecológicas. Vejam, por exemplo, o que aconteceu com a Rússia, a Ucrânia. Vários consumidores boicotaram empresas que estavam operando na Rússia. Então, essa mudança de mentalidade também pode atuar a nosso favor. Os jovens, principalmente as pessoas, mas os jovens principalmente querem que as empresas sejam éticas. Pode parecer impossível, mas, por exemplo, eu acho que nessa área vale a pena. Eu acho, por exemplo, as siderúrgicas não chinesas podem usar isso a seu favor. Pensem, por exemplo, uma campanha de marketing, falar, esse produto ele tem aço limpo, aço verde, aço ecológico, se chame como você quiser, apontando os produtos chineses como aço sujo, aço não verde, aço não sustentável, não ecológico. Então, era isso só que eu queria complementar o que o senhor disse. É super difícil executar esse tipo de... As pessoas estão tentando reduzir isso. O friendshoring é difícil de fazer. É muito difícil reduzir a dependência da China, porque tem toda uma cauda longa de fornecedores. Mas há uma oportunidade também de os países se aliarem e se unirem em clusters, em grupos de 3 ou 4 países, formando grupos para oferecer uma alternativa à China, harmonizando suas legislações, seus meios de transporte. Isso é uma oportunidade também que nós não teríamos, né? Inclusive, o Brasil pode se beneficiar disso, apresentando isso. Se a China atuasse de acordo com as regras, essa oportunidade não existiria. Então, eu vejo essa oportunidade. Se a China fosse um país normal, as empresas iam continuar na China e não ia ter problema, mas agora
empresas querem reduzir sua exposição e sua dependência da China. E isso pode trazer oportunidades interessantes para países aqui na América Latina. O Vietnã, por exemplo, já vem fazendo um pouco isso. Então, eu acho que o mesmo pode ser possível em outras regiões do globo. Passo a palavra para o senhor. Obrigado. Fazer apenas 2 comentários. Acho que o primeiro deles é em relação à exportação indireta. O Anthony mostrou que a proporção das importações indiretas em relação a diretas, olhando o global, as importações diretas são superiores a indiretas. Mas se você analisar exclusivamente China, você verá que as exportações indiretas superam as importações diretas, e esse ano em particular, praticamente todos os setores intensivos em aço demonstraram no primeiro semestre um melhor desempenho exportador. Então, nós, além dos conflitos comerciais derivados da crescente exportação de produtos siderúrgicos, nós estamos vivenciando um crescente conflito comercial da indústria que utiliza aço para exportar. O caso mais notório é a imposição de tarifas, o antidumping da União Europeia, de 28% contra automóveis elétricos agora em junho. Então, acho que nós talvez estejamos vivenciando uma mudança. As medidas de defesa comerciais, historicamente muito concentradas em siderurgia, talvez vão migrar mais downstream. E, se assim fizer, eu acho que vai ter mais conotação, porque você vai adicionar gente com poder econômico e poder político à mesa de negociação, que efetivamente, até agora, poderia adotar uma política do tipo: eu não estou nem aí, porque não é comigo, agora, efetivamente, vai estar no jogo. A segunda, que eu acho que é o tema da descarbonização. Nós vamos discutir descarbonização, é o meu tema de pesquisa acadêmico, estou estudando isso diuturnamente, e, efetivamente, não há solução sobre descarbonização enquanto a China não entrar no jogo. Continua operando com 90% à base de usina integrada a coque, só 10% de sucata, tem uma meta para chegar a aumentar essa proporção, isso não vem sendo atingido no curto prazo. Então, de um lado, nós estamos discutindo, a palestra da Thais foi muito boa nesse sentido, nós estamos discutindo o CBAM, os impactos do CBAM, se vamos ter CBAM aqui, se não vamos ter, e, efetivamente, do outro lado, tem alguém que fala: olha, eu estou usando a rota integrada a coque, eu tenho 90%, a minha emissão específica é muito maior que a média do setor, eu, efetivamente, vou fazer um ajuste marginal no meu ritmo e, além disso, ainda vou levar uma parte da minha produção para outros países, atrasando o processo de ajuste. Então, eu acho que tem 2 questões fundamentais. Terminando, tem 2 questões fundamentais. Se esse processo de defesa comercial se proliferar em setores intensivos em aço, que eu acho que é uma hipótese a ser testada, e a outra é que as pessoas têm que, ao adotar um discurso de que a descarbonização é necessária no setor siderúrgico, e ela é necessária, precisa combinar primeiro com alguém que é o principal player. O principal player tem 54% da produção e tem a maior produção, a maior emissão, mais emissão em termos agregadas e só perde em termos de emissão específica para a Índia. Então, acho que precisa trazer esse debate, que parece que é um debate que, como a discussão de descarbonização é muito centrada no que a Europa quer, e a Europa tem recursos financeiros para subsidiar as suas siderúrgicas a fazer o processo de carbonização, tem acesso ao Fundo Europeu de Inovação para pesquisa a fundo perdido, que não estará disponível para nenhum dos outros países emergentes. Então, se nós ficarmos no meio do caminho entre quem mais emite, que vai a passos lentos, e quem emite tem condições de fazer a descarbonização com recursos que não estão disponíveis para nós, eu acho que é o pior dos mundos. Obrigado, Germano. Concordo plenamente contigo. Muito bom. Pessoal, nós vamos terminar agora. Eu só deixo uma mensagem que eu acho que está claro como é que a China funciona. A gente compete contra um Estado, empresa, e tem enormes desafios, e a situação não parece que vai mudar tão fácil ou tão rápido, esse risco da dependência. Eu acho que a pergunta que fica para todos nós é o que nós devemos fazer. O que nós, como setor do aço, cadeia do aço, nós no Instituto Aço Brasil, com o governo, o que nós no Brasil devemos fazer?
Essa é a grande pergunta. Até onde nós vamos? Porque, no fim, nós estamos falando sobre empregos. Os empregos vão ficar na China ou nós vamos manter eles no Brasil? É isso, pessoal. Muito obrigado.